Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essas aulas de Química. Espero que todos estejam bastante animados, com muita saúde e disposição, para assistir a aula, para fazer atividade. Olha só, hoje o nosso tema é sobre soluções, revisão de um conteúdo lá do segundo ano, no início do segundo ano, primeiro bimestre ainda. Então, sei que muitos já esqueceram muita coisa a respeito desse capítulo. O que vem a ser soluções? Soluções são misturas homogêneas. O que é mistura homogênea? Aquela que fica em uma só fase. Exemplo, álcool e água. Formadas por um soluto totalmente dissolvido em um solvente, que geralmente é a água. Então, a água é considerada o solvente universal. É o que é mais usado na maioria dos exercícios. Porém, existem outros, como eu citei, tem a água, o álcool, o éter, o thinner, a acetona, etc. O que vem a ser soluto? Soluto é a parte que vai ser dissolvida pelo solvente. Daqui a pouco eu vou fazer um experimento com vocês. Para nós, nesse experimento, o soluto é o sal de cozinha. O solvente é o que irá dissolver o soluto, no caso, a água. Geralmente, numa solução, a quantidade de soluto é menor do que a quantidade de solvente. O que vem a ser uma solução diluída? É aquela que tem pouco soluto no solvente. Exemplo, como eu citei, a gente pega apenas 10 gramas de sal e coloca em 1 litro de água. Então, vai ficar quase que imperceptível. Se você resolver tomar um pouco dessa água, talvez você nem note a presença de sal. Então, prosseguir. Então, na atividade, eu gostaria que vocês respondessem de acordo com o que eu estou passando agora, tá bom? E não pesquisar na internet outras definições. Então, vou explicar o seguinte. Solução concentrada, ao contrário da anterior, que é diluída.
Concentrada é aquela que tem muito soluto na quantidade de solvente, né? Por exemplo, como eu citei, se você põe 200 gramas de sal em 1 litro de água, ela já vai ficar bem mais salgada, bem mais concentrada. Solução insaturada é aquela em que o solvente ainda consegue dissolver mais soluto. Então, jovens, solução saturada. A quantidade máxima de soluto que o solvente consegue dissolver, né? Ou seja, se você pega meio litro d'água e você põe 800 gramas de sal nele, provavelmente, por mais que você fique muito tempo mexendo, esse solvente não conseguirá dissolver todo esse sal, né? Então, aí vai fazer com que a solução se torne saturada, ou seja, a quantidade máxima de soluto que o solvente consegue dissolver. No momento que eu for explicar coeficiente de solubilidade, vocês irão entender melhor isso aí. Solução supersaturada é aquela que sobra corpo de fundo, são palavras sinônimas, corpo de fundo ou corpo de chão, ou precipitado, são tudo igual, sem ser dissolvido, mesmo com o aumento da temperatura. Tá bom?
Tá tudo caindo hoje. O desenho não é meu forte. Reconheço. Solução saturada com corpo de fundo. Por exemplo, a diferença entre a supersaturada e a saturada com corpo de fundo está na questão da temperatura. Por exemplo, vou fazer experimento na temperatura ambiente, vamos supor 25 graus Celsius. Então, vai sobrar sal sem ser dissolvido. Então é uma solução saturada com corpo de fundo. Agora, quando é que ela é supersaturada? É quando você pega essa solução, né, e aquece um pouco, vamos supor, faz com que a temperatura passe de 25 para 50 graus Celsius e mesmo assim ainda sobra sal sem ser dissolvido. Aí ela é supersaturada. Beleza? Coeficiente de solubilidade é a curva que separa uma solução insaturada de uma supersaturada. Olha, vou explicar aqui para vocês no gráfico. Abaixo da curva, a curva é o coeficiente de solubilidade. Abaixo da curva, toda solução é insaturada. O que é uma solução insaturada? É aquela em que o solvente ainda consegue dissolver mais soluto. Aí, chega um ponto em que o solvente não consegue mais dissolver. É o momento que ela fica saturada. Passado desta quantidade, ela se torna supersaturada, certo? Então vamos supor, geralmente nesses gráficos as curvas são assim, ó. Vamos supor, em 10 graus Celsius consegue dissolver 50 gramas de sal. Aí, em 20 graus Celsius já vai conseguir dissolver 100 gramas. Em 30 graus vai dissolver 150 gramas. Em 40 graus vai dissolver 200 gramas. Né? Vou botar aqui massa em grama. Tá bom? Olha, então agora eu vou fazer o experimento com vocês, né, para vocês fixar melhor. Olha, aqui eu tenho, né, água, solvente. Né? E é claro que em um laboratório a pessoa te mostra algo assim, você não pode afirmar, por exemplo, que é água. Por quê? A água não é um único líquido incolor, né? Tem o éter, acetona, o tiner, o álcool e inúmeros outros. Então, né, na primeira aula de laboratório em química, seja um curso na área de saúde, isso sempre terá, né? São recomendações. Né? O professor vai dizer que jamais você deve cheirar alguma substância, que pode ser que ela seja altamente tóxica, né, ou um pouco tóxica, por exemplo, um sal amoníaco, né, uma amônia, né, que tem cheiro de ovo podre. Você não deve colocar o dedinho lá dentro, porque de repente é um ácido extremamente forte, tipo um ácido sulfúrico, um ácido clorídrico altamente concentrado, que vai fazer com que sua carne fique lá dentro e saia o ossinho do dedo, né? Não deve manusear, né, sem cuidado,
né, sempre com cuidado, né, para que não possa cair nada, não derramar, né, sempre usar jaleco como proteção, né, máscara e etc. Bom, então, o solvente, né, para nós aqui é a água. E toda letra que se refere ao solvente terá índice 2. Toda letra se referiu ao solvente tem índice 2, igual aqui, massa do solvente. Eu não vou escrever para nós ganharmos tempo. Toda letra que se referir ao soluto terá índice 1. E toda letra que se referir à solução não tem índice. Então, por exemplo, aqui eu tenho o quê? Que a massa da solução é igual à massa do soluto, vamos supor o sal, mais a massa do solvente, que é a água, tá bom? Bom, então aqui eu tenho NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, a princípio, eu vou pegar um pouquinho de sal e colocar aqui. Então, aqui, essa solução, né, nem foi preciso mexer para que esse sal todo pudesse ser dissolvido. Ela tem algumas classificações. Primeiro, ela é insaturada porque o solvente ainda consegue dissolver mais soluto. E ela é também diluída, né? Por quê? Porque tem pouco soluto no solvente, né? Ou a diluída tem um sinônimo também que é pouco concentrada, tá bom? Então, eu agora coloquei mais sal, né? Então, obviamente, essa solução se tornou mais concentrada, menos diluída, mais salgada, tá bom? Olha, então eu vou colocar mais sal, né? Bastante sal. E aí o que irá acontecer? Veja, vamos supor que essa quantidade de água consiga dissolver 50 gramas de sal. Então, 50 gramas de sal é a quantidade de soluto que faz com que ela se torne saturada. Se eu colocar 60 gramas, por mais tempo que eu fique mexendo, esse solvente não consegue dissolver essas 10 gramas excedentes. É aí que faz com que a solução se torne saturada com corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado. Agora, se eu pegar essa mistura e levar no micro-ondas e elevar a temperatura, vamos supor, para 60 graus Celsius, essas 10 gramas de sal que não foram dissolvidas na temperatura ambiente, certamente irá se dissolver. Mas quando eu retirar essa solução do micro-ondas, colocar em uma mesa na temperatura ambiente, obviamente a temperatura tende a voltar ao que era antes, a temperatura ambiente, e consequentemente as 10 gramas de sal que foram dissolvidas com o aumento da temperatura volta a se solidificar, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, certo? Então, para terminar, a tradicional mensagem: acredite que você pode. Muitas vezes perdemos oportunidades por não acreditarmos que podemos ir mais longe, como quando as coisas não saem de acordo com o esperado, ou quando o seu tempo foge entre suas mãos e nada dá certo. E agora, o que fazer? Agora é o momento de agir. Desafie a si mesmo e faça do tempo o seu aliado. Coloque para fora as suas qualidades e use as suas habilidades. Assim, você pode fazer a diferença nesse exato momento. Acredite que você pode ser mais, se dar mais, creia no seu sucesso e não crie obstáculos em sua mente. Mas comece agindo. Você tem talentos, só precisa exercitá-los. Não deixe que o medo de errar detenha você e faça parar no tempo, mas seja corajoso, acredite no seu potencial. A melhor hora para tomar atitudes
para mudar as coisas e fazer tudo dar certo é quando tudo está indo contra você, pois o melhor impulso para a falta de coragem é a ação. Não fique sentado se lamentando, levante-se e faça algo. Use esse tempo difícil a seu favor. Faça tudo novo e acredite que você pode sair dessa e seguir em frente para uma vida de grandes conquistas. Tudo passará a dar certo quando você começar a entender que o que você determinar, você poderá alcançar. Basta acreditar em si mesmo. Saiba que suas ações, no seu tempo, determinam o seu futuro, pois as melhores conquistas acontecem quando agimos com atitudes corajosas, sem situações desencorajantes. O que você pode fazer nesse exato momento para chegar mais longe? Acredite em você e comece a agir já. Meninos, tudo de bom. Até a próxima aula. Sucesso!